Introduzindo aquilo que eu quero compartilhar com você, abra sua Bíblia, lá em Josué 13, verso 1, a linguagem de hoje. Se tiver a gente colocar para mim, Josué é aquele que Deus escolhe para introduzir o povo na herança. E o povo já tinha conquistado muita da herança, conquistado muitas grandes cidades, conquistado muito. Mas olha o que o Senhor diz quando Josué já estava bem velho. O Senhor disse: Josué, você já está velho e ainda, olha a expressão, e ainda há muita herança para ser conquistada. Ainda tem muita herança para você. Você não chegou no fim da estrada. Há muita bênção reservada para você. Está me ouvindo? Muitas pessoas, aliás, tem uma outra pessoa que perguntou isso também. Ela disse assim: pastor, se tudo já está consumado, por que orar para Deus fazer alguma coisa? Às vezes eu me sinto desconfortável orando, pedindo a Deus para me abençoar, para Deus me livrar, para abrir as portas. Ou seja, toda oração direcionada para pedir para Deus fazer algo, eu sempre penso: mas peraí, já não está feito. Então esse é o engano que o diabo coloca às vezes na mente de alguns, que ele não precisa de orar, mas ao contrário, é aí que você vai orar. Deus falou para a nação de Israel: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Mas você vai ter que ir lá conquistar. Você vai ter que ir lá e pisar. Você vai ter que ir lá apropriar. A parte de Deus é dar. A minha parte é apropriar-se. E esse apropriar envolve oração. A obra já está consumada no Calvário. A obra da redenção já foi consumada. Cristo já conquistou para você. A herança já é sua. Mas a obra na sua vida está em andamento. Você está em processo de crescimento em todas as áreas, natural, espiritual. Você ainda precisa, se você é solteiro, se você precisa se casar, se você precisa se formar, depois de casar você vai querer ter filho, ter um casamento feliz, como alguém mencionou aqui hoje. Você vai querer prosperar, ter uma casa, ter um carro, abençoar seus filhos e os filhos dos filhos. E ainda há muita coisa para você vivenciar, experimentar. Pastor, mas já é meu. Eu não vou ter nem disposição de pedir a Deus. Não faça isso. A herança é para ser conquistada. Ainda há muita terra a ser conquistada. Deus, preste atenção nisso aqui. Deus é um Deus educado, gentleman. Deus não responde pergunta que você não fez. Tá me ouvindo? Tem algo mais chato que alguém ficar te contando algo que você não quer saber? Deus não faz isso. Deus é muito educado e amável. É a companhia perfeita. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas tem outra coisa também que Deus não faz. Deus não te dá dádivas que você não solicitou. Tem algo pior do que ganhar um presente que você não queria ganhar? Eu me lembro um dia que eu estava vendo televisão, pegadinhas. E aí fizeram uma pegadinha com aquela cantora Gretchen. Ela estava na casa dela, ela mora num apartamento, de repente chegou a transportadora e falou: tem encomenda para a senhora. E aí ela abriu a porta e saiu um porco enorme. E eles pegaram o porco pelo colarinho, levaram ele para dentro do prédio, e ela gritando: pelo amor de Deus, o que é isso? Isso aqui é um fã que te mandou com muito amor e carinho. Isso é fã ou é enviado maligno? E eu vi aquilo e fiquei pensando: meu Deus, como é ruim receber presente que nós não pedimos. Tá me ouvindo? Porque Deus não te dá certas coisas. Ele não quer que depois que você o acuse de ser um Deus que tinha este presente que te atormenta. Eu nunca quis casar, nunca quis ter mulher. Deus vem, me faz uma mulher. Agora ele me levou a pecar. Quem que é culpado? Quem é culpado? Deus. Deus é que me deu essa mulher. Esse foi o raciocínio de Adão. Você acha que Deus vai te dar hoje algo que você não pede? Não. Deus quer te dar um carro, sim ou não? Não sei, depende. Você quer ganhar? Tem gente que não quer. Não é verdade? Meu carro estragou e eu estava lá em São Paulo. O meu mecânico mandou mensagem dizendo que ele estava sendo arrumado, ia ficar pronto e tal. O irmão do lado, o meu celular tem uma tela anti-xereta, que
que tá do lado não consegue enxergar. Mas tem xereta que vem e fica aqui em cima da nuca. Ué, pastor, esse é seu carro? E aí ele falou, sabe por que eu não tenho um carro desse? Eu tenho alguma ideia. É porque custa muito caro manter. Então se eu tivesse, eu vendia. Eu te pergunto, Deus vai dar para ele? Sim ou não? Não, ele não quer o carro. Ele disse que o carro é um problema. Diz que o carro, a manutenção é muito cara. Eu não quero nada que dá despesa. Deus quer dar um carro para ele, mas ele acha que Deus vai dar um presente ruim. Deus vai dar? Não. Então, filho, qual que é a melhor coisa que você deve fazer? Pede. Pede. Se você quer algo, pede. Especifica. Eu quero é isso, Senhor. Eu quero casar. Manda para mim um homem, se você é mulher, né? Manda um marido. Eu quero casar. Entendeu? Porque depois quando Deus te responder, algum dia o seu marido não foi exatamente o que você esperava, você não vai dizer para Deus, eu nunca pedi para casar. Você vai dizer, eu pedi, Deus mandou esse, né? Se Deus mandou esse é porque Deus só dá coisa boa, né? Então, preste atenção. Você vai entender que é de Deus. E você sabe, quando você entende que algo é de Deus, na sua vida você luta por aquilo. Mas se o diabo te convencer de que foi o maligno que te enviou, você quer se livrar daquilo. Eu quero dizer para você, Deus nos dá coisas boas. Se Deus mandou, é bênção na sua vida. Quantos creem que Deus mandou você para essa igreja? Então esse pastor que vos fala é bênção na sua vida? Aleluia! Então agradece. Na hora da comida, Deus abençoe esse cidadão do céu. Está entendendo por que você tem que pedir? Está entendendo que aqueles que pedem são os que recebem? A Bíblia não faz desestimula você a orar. Mas pelo contrário, tem gente ensinando aí que não precisa pedir. Tem gente falando que só tem que agradecer. Eu creio, agradecer realmente é a oração poderosa. Mas não venha condenar-me porque eu estou pedindo. Deus tem prazer em quando seus filhos pedem. Porque esse é o momento da comunhão de pai e filho. Vou abrir meu coração com ele. Deus tem alegria quando você pede. Você nunca incomoda seu Deus. Pede muito. Seja pidão, como diz o goiano. Pede sempre, porque aquele que pede, recebe. Todo que pede, recebe. Quantos querem receber do Senhor nesses dias? Há muita terra para ser conquistada. Eu quero citar um exemplo aqui bíblico, né, de Caleb. Lá em Josué 14:11. Aí você pode ler na atualizada agora. Josué 14:11. Estou forte, ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Então Caleb ficou ali 40 anos andando no deserto. Mas para ele, Deus fez o tempo passar. Ele não perdeu a força. Nada nele tinha mudado. E acontece o quê? Quando ele chega em Canaã, ele diz para Josué: olha, Josué, dar-me Hebron. Eu quero Hebron por herança. Ele tinha mais de 80 anos de idade. Esse mesmo homem, Caleb, tinha uma filha chamada Axa. Axa, esse é o nome dela. Eu gosto muito dessa história. Eu quero usá-la como ilustração. Um tipo da conquista da nossa herança. O que quer dizer tipo, ilustração? No Velho Testamento está cheio de histórias. Elas foram escritas para sua edificação. Mas elas são um tipo. O que é um tipo? Um tipo é um exemplo, uma ilustração. Essa palavra é uma palavra do grego que está lá em 1 Coríntios 10, verso 11. Projeta para mim rapidamente, por favor. Diz assim: tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo. Exemplo. Tudo aconteceu para servir de exemplo. A palavra exemplo, aqui no original grego é tipo, para servir de tipo, ilustração para nós que vivemos no tempo do fim. Tudo isso está escrito por causa de você. Eu gostaria de pegar algumas ilustrações aqui de Caleb, por exemplo, de Caleb e sua filha, para dizer para você hoje, filho, que é tempo de pedir. Você está no tempo de pedir. Você não deve ignorar, desprezar a oração. Quem crê na graça
esse é o que ora. Esse é o que acredita que a oração é ouvida. Por quê? Porque não vai ser pelo merecimento dele, vai ser unicamente pela graça, pelo amor de Deus derramado. Vamos ler juntos Josué 15, verso 16. Vamos ler essa história. Eu gosto dela. Diz assim: disse Caleb: aquele que conseguir derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Continue. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Esse cara chamado Otiniel era filho do irmão de Caleb. Então ele era sobrinho de Caleb. Ele tomou a cidade. Qual cidade? Kiriat Sefer. Por que ele tomou a cidade? Caleb deu para ele a filha Axa como esposa. Se você vai ler isso aqui, você vai perceber uma história bonita, até romântica. O texto não fala, mas é possível que Otiniel já estava apaixonado por Axa. E ele estava pensando: como é que eu posso pedir a mão dela, né? Caleb é um dos heróis nacionais, é um dos caras mais importantes de Israel. Só ele e Josué foram os que viram os milagres no Egito. Ele está aqui vivo, é um homem de Deus. Meu Deus, eu queria a filha dele, mas faltava ele a ocasião. Mas Caleb deu a ocasião. Aquele que conquistar Kiriat Sefer, eu vou dar para ele a minha filha Axa como esposa. Aqui já começa a alegoria bíblica. Quantos querem ouvir a alegoria, né? Às vezes, para você entender a alegoria, você precisa saber o significado das palavras. Volta lá para o verso anterior. A primeira palavra que você tem que saber é que Kiriat Sefer é aquele que derrotar Kiriat Sefer, quem tomá-la. Então, Kiriat Sefer, Kiriat em hebraico é cidade. Sefer, livro. Kiriat Sefer, cidade do livro. Quem tomar a cidade do livro, eu vou dar para ele a minha filha Axa por esposa. Axa significa tornozeleira, significa aquele pendente, aquele colazinho que as mulheres colocam no tornozelo. Na Bíblia, tudo que está relacionado com o pé, com o tornozelo, está relacionado com o ato de apropriar-se, tomar posse. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado por herança. Otiniel, o que significa Otiniel? Eu gosto do nome dele. Pode colocar no seu filho. Em português, mais comum é Otoniel. Mas Otiniel significa leão de Deus. Leão de Deus. Então, o que você tem aqui? Você tem o leão de Deus, que conquistou a cidade do livro, e agora pode receber Axa como sua recompensa e herança. Aí você fala: pastor, o que isso tem a ver conosco? Primeiro tem a ver com Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 5 diz que na mão de Deus tinha um livro. O que tinha na mão de Deus, irmãos? Um livro. Mas ninguém era digno de pegar o livro e de abrir-lhe os selos. Na verdade, ninguém era digno nem de olhar para ele. Aquele livro era a escritura. Aquilo, o documento que dava posse, direito de propriedade sobre todos os homens, sobre toda a terra. Mas ninguém podia tocá-lo. E João, então, quando viu aquilo, chorava muito, não havia esperança. E aí um dos anciãos que estavam diante do trono chegou para João e falou: não temas, João, o leão da tribo de Judá venceu e ele vem para pegar o livro. Imediatamente João olha e o leão da tribo de Judá. Quem é que entrou, meus irmãos? O leão da tribo de Judá entrou e pegou o livro e abriu-lhe os seus selos, e ele conquistou o livro. Está vendo que tudo aponta para Cristo? É o único lugar na Bíblia que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Otiniel é o leão de Deus. Ele conquistou a cidade do livro. Preste atenção, o que isso tem a ver conosco? Aponta para Cristo. Acontece que logo depois, quando a cidade ela é conquistada,
lá em Josué 15, verso 15, diz que o nome dele foi mudado, o nome dela foi mudado, né? Josué 15, 15, diz assim: subiu os habitantes de Debir, cujo nome antes era qual, irmãos? Kiriat-Sefer. Olha que interessante, depois que Otoniel conquistou a cidade, mudou o nome dela. Não é mais cidade do livro, é Debir. O que significa Debir? Debir significa oráculo de Deus. É parecido, mas é um pouco diferente. Oráculo vem de oral, que foi falado. É a palavra de Deus que Deus liberou agora. É a revelação da palavra. Quando você conquista a palavra escrita, a recompensa é você receber a palavra revelada de Deus. Por isso, Kiriat-Sefer muda para Debir. Não é maravilhosa a palavra de Deus? Eu não sei quantos veem essas coisas e não sentem atração, fascínio, vontade de ler, vontade de conhecer, porque todas as coisas se encaixam e são perfeitamente apresentadas. Quantos dizem amém? Bom, vamos continuar lendo o texto que a gente estava lendo. Volta para Josué 15, nós paramos no verso 17, verso 18. Josué 15, esta Axa, quando se foi, Otoniel pegou ela como esposa, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Ele não teve coragem. Ela falou: Otoniel, pede a herança para o meu pai, pede um campo para ele. Ele ficou constrangido, já tinha ganhado a mulher e ainda pede um campo. Mas ela não, ela piou do jumento. E então Caleb lhe perguntou: que desejas? E ela então disse, respondeu ela: dar-me um presente, deste-me terra seca, dar-me também fontes de água. Preste atenção, essa expressão, terra seca, no original, é terra do sul. Terra do sul, não é terra seca, terra do sul. O sul de Israel chama-se Negueb. A cidade mais importante do Negueb é Berseba, ou Bershiva, como dizem em hebraico. Berseba é a cidade mais importante lá. Lá de fato é um deserto, mas é um lugar rico de acontecimentos da Bíblia. Isaac, lá em tempos de seca, plantou lá e colheu 100 vezes mais. Abraão peregrinou lá, foi lá que águas brotaram no deserto. É um lugar cheio de história bíblica, mas de fato é um lugar seco. Mas hoje Berseba é o Vale do Silício, lá em Israel, um dos lugares mais prósperos e ricos do país, para você ter uma noção. Mas ela falou: o Senhor já me deu Berseba, ou melhor, Negueb, o Senhor já me deu as terras do sul, dar-me também fontes de água. Você vê que ela já tinha recebido herança, ela já tinha recebido a bênção sobre ela. Assim também acontece com você, filho. Você já tem herança, você já recebeu a bênção de Deus. Mas eu quero te dizer que não tenha constrangimento de pedir mais. Não é ingratidão nem descontentamento pedir mais. É como se ela estivesse dizendo: Pai, o Senhor já me deu as terras, eu sou abençoado, eu estou feliz, mas eu quero mais. Eu quero também água. O Senhor me deu terra, mas eu também quero água. Mas o pai não disse para ela: tá pedindo demais, já te dei, vai embora. Não, Deus nunca te manda embora com as mãos vazias. Quando você chega pela fé diante dele para receber. Tá entendendo? Quantos creem no que eu estou dizendo? A Bíblia fala então que o pai disse para ela, então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Não é maravilhoso isso, irmãos? As águas de cima e as águas de baixo, as águas de cima e as águas de baixo. Ela tinha anseio pela herança, ela tinha fascínio pela herança, ela era atraída pela herança. Você sabe, Axa nasceu no tempo em que o povo de Israel peregrinou no deserto. A Bíblia não fala a idade dela, mas ela deveria ser uma jovenzinha, porque ela estava se casando, provavelmente a mais nova dos filhos de Caleb. E a Bíblia não fala então. Eu consigo imaginar, eu quero te convidar a imaginar comigo, Caleb era um homem de Deus. Caleb estava entre aqueles 12 que foram espiar a terra. E juntamente com Josué voltaram dizendo quando a terra era maravilhosa.
ele disse: é de fato uma terra que emana, que flui leite e mel. Olha, possui muitos frutos. É um lugar lindo, de montanhas, de vales. A Bíblia fala que ele disse: olha, nós vimos lá uvas, cachos, que precisa de 2 homens para carregar os cachos de uva. Mas o povo não creu. Você conhece o resto da história. Mas Caleb creu. E Deus disse para ele: você vai entrar. Então eu imagino que ele criou seus filhos ensinando isso para eles. Deus tem algo grande para nós, filhos. Eu estive lá. Eu consigo imaginar um dia qualquer, Caleb acende uma fogueira, no deserto faz muito frio à noite, a família inteira se senta ao redor e eles pedem: pai, conta pra gente alguma história da herança de Deus, que Deus tem para nós. E Caleb contava das coisas de Canaã. E eu tenho certeza que os olhos de Axa brilhavam, e ela dizia: nossa, isso é bom demais, eu tenho que ir para lá. E Caleb dizia: filha, pode ficar tranquila, você vai entrar. Deus diz que você vai entrar. Eu imagino que ela ficava sonhando com aqueles cachos de uvas enormes, com aquelas cidades grandes, com aqueles vales e montanhas, e ela dizia: tudo isso vai ser para mim, Deus tem coisas grandes para mim. Eu imagino que Otoniel, que era sobrinho de Caleb, também sentava ali, gostava de ouvir as histórias do tio, porque o tio era um herói. Só ele e Josué tinham voltado vivos e eles contavam a história. Eu imagino que foi nesta hora que Otoniel se encheu de fé, porque ele pegou a fé de Caleb. Preste atenção, seus filhos vão pegar a fé de você. Oh Deus, como isso é extremamente importante. Ah, pastor, eu sou fraco nesse negócio de ficar fazendo culto na minha casa com os meus filhos. Olha, não se acanhe, eu vou falar para você a verdade também. Eu também não sou muito bom em fazer culto familiar, né? Nesses anos todos que eu sou casado, já fizemos vezes, paramos outras vezes. Mas, você sabe, nós nunca paramos de compartilhar a herança que Deus tem para nós. Com o tempo eu aprendi que o que tem valor mesmo é o que você vai conversando e quanto vai levar a sua filha para a escola. É só respondendo as perguntas enquanto traz ela da escola de volta para casa, entende? É andando no caminho, é vendo televisão, tá vendo, filha, por que tá errado esse filme? Por que esse filme contradiz a Bíblia, que a Bíblia diz? Tá vendo por que esse desenho animado não é de Deus? Porque ele tá fora da revelação da palavra de Deus. Isso tem às vezes mais valor do que você fazer uma reunião formal. Mas faça uma reunião formal também, não tem problema. Mas ensino no dia a dia. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Ensino no dia a dia, sempre fale, sempre deixe uma pulga atrás da orelha, né? Minha filha está mais nova, está aqui na frente, ela sabe. Eu sempre gostei de fazer isso com ela, porque ela é sempre inquisitora, né? Ela faz muitas perguntas, ela é muito inteligente. Eu sempre gostava de deixar uma pulga atrás da orelha, né, dela. Eu me lembro quando ela era pequenininha, ela vai lembrar disso, e ela falou: pai, os bebês, eu aprendi que os bebês vêm da barriga da mamãe. Falei: isso mesmo. E ela falou: como é que isso acontece? Não, ela não falou isso, desculpa. Ela perguntou primeiro, né? Como é que os bebês vêm? E eu falei: os bebês vêm da barriga da mamãe. E ela falou: nossa, da barriga da mamãe? E eles vêm de lá? Eles vêm de lá. E ela ficou olhando, e eu falei pra ela: mas o pior você nem sabe, é como é que eles chegam até aqui. E ela ficou olhando, ela falou: como? E ela vai ficar para a próxima lição. Porque as meninas esquecem. Entendeu? Eu nem falei da sementinha. E aí na segunda vez, não, eu quero saber como é que o bebê entrou lá dentro. Sementinha. Papai jogou uma sementinha na mamãe, e aí você veio. Aleluia. E aí ela vai saindo, eu falo: você não quer saber como é que a sementinha entrou? E você vê que eu faço questão de me colocar numa situação difícil, né? Sabe por quê? Para aprender ela. A vida inteira eu aprendi prendendo. Prendo seus filhos falando as coisas do céu também. Sempre tem algo que você não entende. Sempre tem algo que você não entende. Me lembro um dia conversando com ela, que eu falei: filha, me responde, se o céu é tão bom, por que a gente não quer morrer? E ela fica me olhando, que ela já sabe que eu mesmo vou dar a resposta. Entende? Então não era um culto, não era nada. Entende? Não era nada.
Ela só pergunta. Conte história para os seus filhos. Deixe eles saberem do milagre da sua vida. Isso foi que fez Otoniel um herói também. Caleb falou: aquele que derrotar Kiriat Sefer, vou dar minha filha. Quem é o primeiro que se propõe? Aquele que ouviu a história. Eu sou da família, sou sobrinho desse cara, eu sou herói também. Ele contou história de heroísmo, eu também vou ser como ele, eu vou ser como ele. Ele foi lá e conquistou e ganhou a prima como esposa. Por quê? Porque ele ouviu o tio contando também. Axa é muito ousada, ela recebeu herança, mas ela não teve timidez de pedir mais. Otoniel teve. Ela falou: Otoniel, vai lá e pede pro meu pai. Mas ele talvez estava hesitando, ela mesmo fez e foi adiante. Olha para cá, irmãs, você não precisa intimidar-se para exercer os seus dons, o seu ministério, porque o seu marido é meio tímido. Tá me ouvindo, maridos? Você percebe que sua esposa tem dons e habilidades que você não recebeu, ela tem uma graça que você não tem. Não iniba sua esposa, deixe ela desempenhar no ministério dela. Não fique se omitindo de orar, porque o seu marido não ora tanto. Você falou para ele pedir, mas ele mesmo não pediu. Não condene seu marido, vai você mesmo lá e pede. Ah, mas ele é sacerdote, ele é que tem que fazer. Não, vai lá, exerce a fé que ele te deu. A sua fé individual. Tem muitas mulheres que têm mais fé do que os homens. E Otoniel era um guerreiro. Ele foi lá e conquistou uma cidade. E no entanto ele se intimidou de pedir mais. Tem gente que é muito forte, trabalha em empregos que exigem muito dele. Tem gente que tem metas de vendas terríveis e ele consegue cumprir. E ele vive numa pressão enorme e se mantém de pé. Mas às vezes quando fala para ele: ora agora, ora pelo almoço, abençoa a sua família, ele começa a tremer. Ele não sabe o que fazer. Ele consegue conquistar coisas enormes, mas às vezes não consegue fazer coisas pequenas. Não se intimide, filho. A sua esposa vai te abençoar nesta hora. Vim falar de casamento hoje? Não. Estou apenas te dando uma ilustração do que a Bíblia conta. E Axa então pediu as águas de cima e as águas de baixo. O que isso significa, filho? O que significa as águas? Na palavra de Deus existem muitos símbolos da unção. A unção é óleo, a unção é fogo, né? A unção é vento, mas a unção também é água. O Espírito Santo é água viva. As águas de cima nos falam da unção que vem por ocasião do batismo com o Espírito Santo. As águas de baixo nos falam da habitação do Espírito que vem quando você nasce de novo. Então, quando você nasce de novo, presta atenção, o Espírito vem habitar dentro de você. Essas são as águas de baixo. Essas são as águas tranquilas. Essas são as águas mansas. As águas de baixo são as águas do vale. No vale, as águas correm devagar. O declínio não é tão grande. Declive. Então elas correm devagar. São águas tranquilas. A habitação do Espírito em você é suave. A voz dele é suave. E ele te guia a toda a verdade. Só que nós não temos só essa água. Nós temos de baixo. Nós temos também a água de cima. As águas que nascem da montanha. As águas que nascem das montanhas, elas vêm fortes, escorredeiras. Elas vêm em cachoeiras poderosas. As águas que vêm de cima, nos falam da unção que move você pelo poder do Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Uma coisa é o Espírito residente em você. Outra coisa é a unção que vem sobre você. A vontade de Deus é que você desfrute das águas de cima e das águas de baixo. As águas de baixo, a habitação, como eu disse, é suave e tranquila. Mas a unção às vezes não é. A unção às vezes ela é turbulenta. A unção às vezes ela é uma queda d'água. É algo forte, é algo que move. Eu vou falar para você também experiência. De vez em quando, não é todas as vezes, mas de vez em quando eu percebo quando o Espírito Santo se move sobre mim. Eu percebo claramente quando a unção de Deus move sobre mim. Eu começo a falar coisas que eu não tinha planejado falar. Eu mesmo fico aqui falando e pensando: meu Deus, nem planejei falar isso. Por que eu estou falando isso? Mas mesmo assim o Espírito Santo continua movendo e continua falando. E à medida que eu falo, eu percebo que a unção está alcançando alguém, está movendo em alguém. Aquele momento não é meramente a habitação interior do Espírito. É águas de cima fluindo poderosamente através da minha vida. Quer dizer a mesma coisa para você. Deus quer fazer a mesma coisa através de você.
Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? E isso em todas as áreas. E aí você vai dizer, pastor, eu entendo, você é pastor, você precisa ter unção para pregar. Mas isso aqui é um engano. Você pensa que a unção é só para pregar. Não é. A unção é para aquilo que o Senhor te chamou para fazer também. Faz o teste. Você é um vendedor. Se você fala, meu Deus, eu queria aprender a vender melhor, ore para que a unção de Deus venha e você vai vender. Você vai ver quando você estiver persuadindo alguém para comprar algo, você vai ver que a unção virá sobre você e você vai ter argumentos, autoridade que você não via antes em você. E a pessoa mesmo vai ficar te olhando com um olhar estatalado, dizendo que é isso que está falando, porque já não é mais você, é algo sobrenatural movendo na sua vida. Ah, eu preciso de unção para tanta coisa, pastor. Porque eu sou chefe. Você precisa de unção para liderar a sua equipe. Você precisa de unção para prosperar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Você sabe, vou contar para você um segredo espiritual aqui. A palavra unção, ou a maneira como o Espírito se aposta na Bíblia, em hebraico, é tsaleak. Quando Deus vinha sobre alguns heróis do Velho Testamento, a Bíblia fala de tsaleak. Vamos ler um exemplo? Lá em Juízes 14, verso 6. Juízes 14, verso 6. É Sansão. E a Bíblia fala assim: então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito. Era um leão, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai nem sua mãe ficaram sabendo disso. Preste atenção. O leão veio contra ele, e ele rasgou o leão como quem corta um cabrito para o almoço. Mas ele fez isso com as mãos. E a Bíblia fala que ele fez isso por causa de quê? Porque ele era fortão. Muita gente pensa que Sansão era fortão. Às vezes eu vejo algumas historinhas, né, de criancinha, e Sansão é sempre o He-Man, aquele cara musculoso. Não, Sansão devia ser alguém franzino. Você olhar para ele, não dava nada para ele nesse aspecto. Tanto que os filisteus queriam saber qual que era o segredo. Se ele fosse um Schwarzenegger, alguém ia perguntar qual que é o segredo dele? Não, todo mundo já sabe. Esse cara tomou esteroide. Por isso ele ficou desse jeito, fortão, não é verdade? Mas Sansão não. Sansão, ninguém sabia o segredo da força dele, porque ele não era esse cara tão fortão. Era um cara como eu e você, comum. Mas quando o Espírito se apossava dele, as coisas mudavam. Você sabe qual que é a palavra que está no original? Aqui, tsaleak. Quando o Espírito vem sobre alguém no Velho Testamento, é sempre tsaleak. Mas você sabe uma coisa interessante no hebraico? É que a palavra tsaleak também significa prosperar. Prosperar. Isso significa que, na ótica do Velho Testamento, prosperar e fluir na unção acontece ao mesmo tempo. Lá no Salmo 1, no verso 3, você lembra como é que diz lá? Que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será o quê? Quantos querem essa promessa na sua vida? Tudo que ele faz, ele é bem-sucedido. Essa expressão bem-sucedido no hebraico é tsaleak. Tudo que ele faz é tsaleak. Onde ele vai? Tsaleak. O que significa isso? O Espírito vai mover através de você. O Espírito vai mover na sua célula. Esse é o ano da casa cheia. O Espírito vai mover na sua célula de maneira sobrenatural. E a sua célula vai entupir de gente, transbordar de gente. Você não vai entender o que está acontecendo. É tsaleak. Preste atenção. Deus vai encher a sua casa, a sua despensa, diz a Bíblia, de suplemento em abundância. Hoje o seu salário não vai até o final do mês. Eu declaro na sua vida, hoje, em nome de Jesus, que no final do mês vai sobrar salário, mas não vai sobrar mês. Sabe por quê? Tsaleak. Você precisa dessa unção. Você precisa de águas de baixo, você precisa de águas de cima. Veja, ela já tinha herança, mas não tinha essa água. Você já tem herança, você já é abençoado. A bênção de Deus já te alcançou. Mas como Axel, eu quero desafiar você. Pede mais, pede além, pede algo maior, pede as águas de cima sobre a sua vida. Quantos querem ver isso na sua vida nesses dias? Fiquem em pé onde você está.